Fala, galerinha do Arkham, beleza? Barbieri de volta para apresentar para vocês mais um episódio de Resenha Tóxica e hoje com o nosso herói preferido, o Cable, com a minissérie Cable, Sangue e Metal, depois da vinheta. Então, galera, hoje a gente vai falar da minissérie Cable Sangue e Metal. Foi uma minissérie em 2 edições quinzenais, publicada em formato americano, com 52 páginas cada, né, publicados pela editora Abril, em fevereiro e março de 1996. Ela trazia na arte o John Romita Jr., na arte final o Dan Green, nos roteiros o Fabian Nicieza e as cores eram do Brad Van Cata. Primeiramente nós vamos falar da capa, né? As 2 edições elas trazem capas pôster, né? Trazendo o Cable como protagonista da arte, né? Cercado pela Matilha, que é o grupo mercenário do qual ele fazia parte, né? E isso tudo antes do Cable assumir a liderança dos Novos Mutantes, que depois foram rebatizados de X-Force, né? As capas elas têm uma arte bastante bonita, assim, chamativa, no estilo noventista do Romita Jr., que é bastante diferente daquele traço do início da carreira e também da praticada nos anos 80, saca? E nessa época dos anos 80 ele já estava em parceria com o Dan Green, que faz a arte final, né? As cores da capa são o ponto alto e dão um destaque muito bom à arte, né? Utilizando cores sólidas com pouca intervenção de recursos digitais. E esses recursos digitais eles são sabiamente utilizados no logo para conferir aquele aspecto cromado, né? A chamada do nome da minissérie, ele está muito bem executado e discreto, né? Sem roubar o destaque do personagem em título. Porém, e é aí que começam os problemas dessa edição, né? Já na capa, a editora Abril, ela solicitou ao departamento de arte 2 intervenções absolutamente desnecessárias para capas de minissérie, saca? Os caras meteram um recordatório circular na primeira edição com letras e cores à la pôster de oferta de supermercado, só para informar que se tratava de uma minissérie quinzenal com o líder da X-Force. Como se alguém ligasse para essa merda. Como se fosse vender mais por causa desse grupo fracassado que é X-Force. Pesadão! Além disso, na capa das 2 edições, eles fizeram a inserção de arte que indicava parte 1 de 2, parte 2 de 2, que é o tipo da coisa mais abominável que se pode fazer com uma HQ. O letreiramento ficou no nível das produções editoriais da, graças a Deus, desaparecida editora Scala e de seus feitos pouco melhores que fanzines. A Abril conseguiu emporcalhar as capas dessas edições, se metendo onde não foi chamada, e para piorar, na segunda edição, ainda teve a pachorra de fazer outra maldita inserção indicando ser aquela a conclusão da maior batalha de Cable. É mesmo? Eu quase não suspeitei disso quando eu li parte 2 de 2 nessa porra de capa. Eu achei que essa porra de história ia continuar numa revista mensal e que eu tinha sido feito de trouxa ao comprar essa minissérie. Preço especial! Wolverine doidô! Claramente, a Abril não manjava de como não tratar leitores como idiotas, mas eu até sou capaz de entender, já que se tratavam de histórias do Cable, cujo público-alvo é eminentemente imbecil. Chamou, senhor? É eu ou ele? Cala a boca! Eu sabia que estou andando com idiota. Fique sabendo que quem está andando com idiota é você. As 2 edições, elas trazem 2 páginas introdutórias, né, que trazem uns fragmentos de memorandos de comunicação de agências governamentais, relatando as atividades da Matilha, e alguns personagens importantes na mitologia mutante são citados, né, nesses memorandos, como o Henry Peter Gyrich, que se envolveu com questões mutantes em várias ocasiões, como visto na fase Burn dos X-Men, e quando ele causou a perda dos poderes da Tempestade durante a Guerra dos Espectros, né? E também o G.W. Bridge, né, diretor da S.H.I.E.L.D., que fez parte da Matilha ao lado do Cable. Na realidade, esses textos eles não levam a lugar nenhum, e eles têm propósito meramente ilustrativo para o leitor de primeira viagem, né? A propósito, eu definitivamente não recomendo essa minissérie como primeira leitura para ninguém.
Ela exige um conhecimento prévio da cronologia dos personagens e ela faz referências sutis a fatos ocorridos anteriormente, né? Até mesmo eu tive alguma dificuldade em rememorar alguns pontos e algumas outras questões permanecem obscuras para mim, né? Por eu não ser um habitué na leitura das histórias desse personagem, que eu considero o pé no saco mor entre os mutantes da Marvel, né? Essa página serve também ao propósito de apresentar os autores da bagaça e lembrar a todos nós que o soldado imbeciloide Cable foi criado pela farsa Rob Liefeld e por Louise Simonson. Anyway, vamos à história. A história inicia com um flashback, né, de uma operação no Irã há mais de uma década atrás, onde o grupo mercenário do Cable se chamava Comando Selvagem. Isso é sério? Eles querem se dizer os herdeiros do grupo de combate da Segunda Guerra Mundial comandada pelo Nick Fury? Bom, seja como for, segundo a trama, eles estão lá numa operação de queima de arquivos sob o falso pretexto de resgate de reféns. Qual a importância disso pro resto da história, eu não tenho a mais puta ideia, mas serve para introduzir os integrantes do grupo, que estranhamente se vestem como se fossem uma micareta com brilhantes cores no estilo tokusatsu. E para mostrar que esses vêm atuando há um bom tempo juntos. Os integrantes dessa farândula são Cable, o soldado retardado do futuro, Dominó, a mutante cujo poder é ter uma mancha preta no olho, Hammer, que aparentemente é o perito em tecnologia, Urso, que é um cabelo do gigante vermelho, GW Bridge, o mercenário mal-humorado, e Garrison Kane, que futuramente seria conhecido como Arma X. Logo em seguida a isso, há um salto no tempo e o leitor é transportado para um museu em Paris, onde há uma invasão da Frente de Libertação Mutante, a FLM, na tentativa de roubar um raro artefato, que aparentemente é ligado ao Ensabanur, o Apocalipse. Esse ataque ele é executado por Skids, Dragonesa, Distopia e Sumô. E não é o Sumô do Clarence Otimista, pois isso seria muito mais interessante. E é claro que, obviamente, sofre a intervenção do fodão Cable, que com seus poderes divinatórios está sempre no lugar certo e na hora exata para proferir as frases mais idiotas das histórias em quadrinhos. Enquanto o pançudo Sumô segura o produto do furto, Cable o alveja na testa, cancelando seu CPF e deixando um problema pesado para qualquer funerária. É engraçado porque ele é gordo. A cena deixa muito a desejar, pois resume-se em linhas desenhadas na direção da testa do gordão e uns espirrinhos de sangue. Custava a cabeça dele ter explodido em pedaços e o corpo ter saído andando espirrando sangue pelo que sobrou do cotoco arruinado que se tornou o pescoço do arrombado? Por isso que o Cable é uma merda, as histórias dele são igualmente uma merda. Fezes. O restante da FLM fica em choque com a morte e o ataque surpresa e dá no pé via teleporte do Cyborg Zero. Cable então se aposta do objeto, se perguntando qual o repentino interesse de conflito nesses artefatos e vaza. Em seguida vamos ao Canadá, em uma base militar na distante Terra Nova, onde observamos a chegada de GW Bridge, que é recebido pelo General Clark, que ninguém sabe quem é. Em seguida ele é levado ao encontro de Garrison Kane, que está numa sessão de treinamento, numa espécie de sala de perigo, né, onde ele exibe todos os recursos, habilidades e bravatas de idiota biônico para superar todos os desafios que o cercam. Findado o treinamento, o GW se reúne com o Kane e o coloca em uma missão para encontrar o Cable, que eles afirmam ter deixado a X-Force, e pensam estar caçando seus seguidores da FLM, pois os cretinos acreditam que Cable e conflito são a mesma pessoa. Aí eu digo para vocês, senhores, se eles lessem os quadrinhos do Cable, eles saberiam que isso não é verdade, mas não seriam menos cretinos justamente por ler isso. Vamos a mais um flashback, onde Hammer encontra Kane em um bar para informá-lo de uma nova missão encomendada pelo Sr. Tolliver, o mesmo empregador da queima de arquivo no Irã. E temos um corte de volta ao presente, onde o Kane vai visitar o Hammer, né, que se encontra tetraplégico. O Kane pede informações ao Hammer, né, sobre as bases onde o Cable se esconde, e o Hammer pede que o Kane bote uma bala na espinha do soldado do futuro. Muito provavelmente porque ele está nessa situação por alguma decisão idiota do Cable. Paralelamente, o Cable vai ao Cairo inquirir o curador do museu local sobre o artefato recuperado em Paris e a semelhança desse com outros objetos antigos, né?
recebendo a informação que 2 desses objetos foram roubados, mas 2 permanecem sob a guarda de seus curadores originais. Um deles uma máscara, né, que está com o clã Yashida no Japão, e o outro um hieróglifo, que está no próprio Museu do Cairo. Então é claro que o espetacular Cable arma uma tocaia para a FLM, que como sempre cai com patinhos retardados. Na sequência, a Frente de Libertação Mutante ela ataca no Museu do Cairo, dessa vez com a presença de Ceifador Mutante, Rusty Collins, Kamikaze, Dragonesa e o Cyborg Zero. Curioso notar que esse tal de Kamikaze ele é chamado de Samurai no primeiro quadro e depois nunca mais. Provavelmente foi um erro, né, da tradução e da revisão, passou batido isso aí. Como o Cable já estava esperando esses capangas fracassados com o nome de grupo socialista, sim, porque a única libertação que a tal frente almeja é dos bens alheios. A carnificina começa cedo. Mas sabe como é a cena de massacre em gibi do Cable, né? É tipo pornô soft. Você vê os disparos, mas nunca sabe o estrago que eles fazem. E se tiver alguma mutilação, é sempre de alguma prótese biônica. Uma bosta de censura 12 anos. Olha aqui atrás, aqui, moro, cara, é onde fica todo o lixo, toda a sujeira, moro, porra, todas essas porcarias, moro. Imagine tudo isso permeado por recordatórios com frases idiotas construídas a partir da filosofia de curral do Cable. Você encontra coisas como corte as asas e o passarinho não voa. E ainda, hora de mostrar a Kamikaze o que um homem pode fazer quando esse homem é todo arma. Simplesmente patético. São momentos como esse em que eu me lembro porque eu desprezo tanto Fabian Nicieza. Voltamos ao passado, dessa vez na Áustria, às vésperas de uma nova missão do grupo mercenário a serviço do Sr. Tolliver. É mostrada uma reunião, refinada, promovida pelo contratante, onde o então jovem Kane protagoniza uma das piadas mais imbecis das quase 104 páginas dessa HQ. Faço questão de dublar essa cena completa. Cadê o tal de Tolliver? O Sr. Tolliver prefere não interagir pessoalmente com seus contratados. Imbecil. Ele é muito feio? Apenas precavido. Que merda! Puta que pariu! Foi uma bosta! Nessa mesma ocasião, eles são aconselhados a mudar o nome do grupo. Segundo a história, existiam preocupações governamentais sobre a patente do nome. Em seguida, o Kane, que estava procurando cerveja, aparece segurando uma embalagem com 6. E temos a perda de um trocadilho fundamental na escolha do novo nome do grupo, dado que ele estava segurando um six-pack of beer, e foi traduzido para matilha, pack of six. Uma curiosidade, essa mudança serviu para a desambiguação desse grupo com relação aos operativos sob o comando da Silver Sable. No caso, o Wild Pack, comando selvagem, passou para Six Pack, matilha. Na sequência, a recém-rebatizada matilha vai ao Afeganistão, onde enfrentam tropas e walkers blindados soviéticos que guardam uma rota de tráfico de ópio. A missão não é muito clara e o foco acaba sendo desviado depois que o grupo encontra uma base oculta que eles obviamente invadem. Se segue a isso uma sequência de ação interessante entre a matilha e as forças da base, até que os mercenários acabam por encontrar Conflito, um dos vilões mais estáticos e menos interessantes ever. Aquele capacete dele mais parece um lustre de cristal, né? Só faz ele parecer mais idiota. Novamente, a história corta por um tempo presente e mostra uma cabana de inverno nos Alpes suíços, o esconderijo preferido de Cable, onde esse consulta o seu computador chamado Professor sobre similaridades entre os artefatos que o vilão Conflito tem buscado. O computador não consegue encontrar nenhuma relação entre os artefatos, o que só me faz pensar se tratar de uma merda de computador, pois qualquer tapado que bateu os olhos nos artefatos percebe que eles fazem referência a Apocalipse. Seja como for, o computador interrompe a pesquisa para soar o alerta de perímetro. Garrison Kane invade o chalé e ataca Cable, que usa um truque holográfico para ludibriar o pateta. Rola então páginas e páginas de pancadaria franca e recordatórios esquecíveis, até que Cable consegue imobilizar Kane e o ameaça com uma lâmina ionizada. Sem alternativa, Kane revela a Cable porque o atacou mostrando uma projeção de Conflito sem máscara, revelando um rosto idêntico ao do soldado do futuro. Até esse ponto da história, o Kane e a Matilha, eles pensavam que o Conflito era o Cable,
e que esse último havia sido o algoz dos mercenários. Mas o roteiro do Sr. Nicieza não explica porra nenhuma do que aconteceu, deixando uma ponta solta do caralho, típico de roteiros feitos para pré-adolescentes. E aqui termina a primeira edição. Seguindo com mais 52 páginas de tortura, a segunda edição ela já inicia as portas do Castelo Yashida no Japão, onde o Cable e o Arma X tentam penetrar as defesas do castelo, o que é feito sem muita dificuldade. Aparentemente, o Nathan e o Kane eles fizeram um acordo de cooperação em um interlúdio que não foi mostrado, né? Mas é presumível isso. Eles estão em uma busca, né, de uma máscara, que é uma das relíquias ancestrais cobiçadas pelo conflito, né? E ao tentar alcançar o artefato, eles são atacados por ninjas do clã Yashida, liderados pelo Kenyushio Harada, o samurai de lata. Ou melhor, samurai de prata, o líder do clã. No meio do confronto, o Kane acaba abalroado pelos ninjas, né? E se vê frente a frente com o samurai de prata. No último momento, o Cable intervém salvando o falastrão da degola. Cable faz um acordo com Harada, permitir que a dupla substitua a máscara ancestral por uma cópia, pois o conflito tenciona roubá-la. Em troca, os soldados mutantes ficariam devendo um favor aos Yashida. De volta ao flashback da trilha Khyber no Afeganistão, a matilha está no meio do embate com muitos soldados, né? E o conflito troca bravatas com Cable em uma desinteria de testosterona e vergonha alheia. A parada é tão sem noção que até a Dominó se manifesta. Depois disso, lembra novamente que não estão nos pagando para isso. Aliás, ela faz isso várias vezes durante a HQ, o que me leva a pensar que essa é a maneira utilizada pelo Nicieza para desenvolver, entre aspas, a personalidade dos personagens. Eu posso afirmar, sem sombra de dúvida, que os resultados desse método são paupérrimos. O conflito então revela que também trabalha para o Sr. Tolliver, mantendo a rota de ópio que a matilha foi contratada para livrar dos soviéticos. GW então diz a Cable que eles precisam dar o fora, e a melhor solução encontrada pelo Baby Summers é jogar um cinto de granadas no meio de uma sala fechada e cheia de gente. Absolutamente fucking genial. O conflito acha essa porra toda muito primitiva, né? E se teleporta junto ao seu tesouro, o Android Zero, para longe dessa gentalha, deixando para trás os explosivos. Não restando outra alternativa, Cable e a matilha teleportam-se para fora da base, deixando os soldados genéricos para virarem pudim na grande explosão que se segue. GW fica puto da cara por estarem descumprindo um contrato, mas o Nathan explica que não importa, pois o conflito agora está no nosso tempo e eles seriam caçados de toda forma. A história corta então para Guadalajara, no México, né, onde o conflito descaracterizado vai ao encontro de um tal Sr. Richter, que tem a mesma cara de todos os figurantes do Romita, que é o homem flácido de meia idade com sobrepeso e suando como um porco. Todos têm a mesma fuça do pai de Kitty Pryde, Carmen, que em inglês significa Transformer. Carmen, Car, Man, Transformer, sacou? Toma cachaça, caralho! Anyway, conflito chega metendo louco no figura que foi o encontro para entregar a máscara, mas avisa que ela é falsa. O contrabandista revela que encontrou um dispositivo na máscara, que na verdade era um rastreador deixado pelo Cable. Há um pequeno interlúdio na Suíça, onde Cable e o Kane conseguem determinar a localização da máscara do Shogun, que é a máscara que está nas mãos do conflito, né? E tem uma pequena escaramuça verbal, mas eu vou poupar vocês dessa besteira sem propósito. Voltamos então ao flashback, mostrando as consequências da fatídica decisão tomada pelo Cable no Afeganistão, com a matilha sendo então caçada por outros mercenários nos 8 meses que se seguiram, né? E acaba servindo para adicionar cenas de ação, mas sem muito propósito. Dá para perceber que algumas cenas nesse segundo volume foram introduzidas com o propósito de gastar tempo mesmo assim. Podemos incluir no hall de adjetivos do Mr. Nicieza a alcunha de enrolador profissional a partir disso. Cortamos direto para a selva de Yucatán, onde a nossa dupla está rastreando a máscara, né, em posse do conflito. Eles chegam a uma pirâmide asteca onde eles acabam sendo emboscados, né, pela Frente de Libertação Mutante, com seus mutantes com cara de cocô, que são facilmente neutralizados por uma rajada psionica de Baby Summers.
Porém, em seguida, os nossos Bonifácios são interpelados por um segundo destacamento composto de mais frente de libertação mutante. Dessa vez, menos buchas de canhão e mais um monte de soldados genéricos que abarroam a porra toda, e temos a chegada de Conflito, que faz de Kane seu refém. Depois de muitos diálogos idiotas e que não acrescentam porra nenhuma, a não ser uma tentativa patética de incluir cargas emocionais de novela mexicana, o vilão revela o seu rosto, né? Deixando o Cable muito confuso ao pensar que eles são de fato a mesma pessoa e como ele veio a se tornar um Conflito. Isso se deve a toda essa parada de viagem no tempo, que só vai piorar tudo quando for misturado a todo esse nonsense de roteiro de ação barato. E não, definitivamente você não vai querer entender essa merda. Temos então mais um flashback, e aqui eu sou obrigado a parar para fazer uma crítica. Porra, usar esse recurso para conferir um ar cinematográfico à trama, tudo bem, mas quebrar a narrativa o tempo todo para oferecer migalhas de contexto, permeadas por enormes sequências de ação, é desrespeitar totalmente a inteligência do leitor. Mas espera aí, isso aqui é um quadrinho do Cable, né? Não tem nada a ver mesmo com inteligência, e sim com a total ausência dela. E vamos lá para mais uma sequência de missão de mercenários, dessa vez no Uruguai, invadindo outra base subterrânea, com um método quase igual. Essa porra não é um flashback, é um déjà vu. Eles entram, encontram os Minions, massacram eles, então chegam a um terminal de computador onde o Cable pede a Hammer para roubar dados referentes a Conflito do sistema em um disco, enquanto o GW planta os explosivos. Dessa vez, o vilão se teleporta furtivamente, agarrando Kane e exigindo a devolução do disco com os dados. Hammer se adianta para fazê-lo e é alvejado por Cable. Conflito consegue tomar posse do disco e se teleporta, deixando a matilha de mãos vazias e prestes a ir pelos ares. Cable então se teleporta através de uma fenda temporal, abandonando o grupo à própria sorte. A matilha corre pela própria vida, contudo a explosão acaba atingindo Kane, e provavelmente foi aí que ele teve seus braços amputados, mas não temos certeza devido à narrativa visual com censura para o maternal. You gonna give me a finger though? Voltamos ao presente. Conflito mantém Kane cativo e revela a Cable seu propósito para os artefatos que buscava, descobrir os segredos do destruidor de tudo, Apocalipse. Mas para isso, precisa do computador de Cable, professor, que pertencia ao próprio Apocalipse. O Cable concorda em entregar a inteligência artificial, mas apenas se Conflito liberar Kane ileso. Conflito cumpre com a sua parte no trato, mas Cable queima o disco que contém professor. Em resposta a esse ato de desafio, Conflito desfere um avassalador ataque telecinético, destroçando o Cable. Kane então responde ao ataque do vilão, propelindo suas próteses biônicas e retroalimentando o Conflito com seu próprio ataque telecinético, nocauteando o bichão. Como consequência dessa ação audaciosa, os braços biônicos de Kane ficam completamente arruinados, além de qualquer reparo. Aproveitando a deixa, Cable realiza um deslocamento temporal, levando Kane consigo para o futuro. Conflito jura vingança e vemos uma sequência onde Cable e Kane, já numa Manhattan futurista, estão completamente recuperados, novos em folha, e em sangue e metal. Então, guys, eu li essa minissérie pela primeira vez em 1997 e eu confesso a vocês que, apesar de não ser analfabeto, eu não entendi bosta nenhuma dessa narrativa quebrada do caralho que fez o Nicieza. Ele escreve pra moleque, mas sempre presumindo que esse mesmo moleque leu toda a escrotice que ele já escreveu até hoje pro personagem. O que ele escreve não é roteiro, é um jogo de adivinhação, mas não é do tipo que você é capaz de premeditar, que te desafia, não. É do tipo que, se você não leu tudo desde a última década, então não vai entender bosta nenhuma do que eu quis dizer com isso. Isso só mostra que ele é uma merda de escritor, e por isso que ninguém no mercado fala mais desse cara. A arte dessa edição é de um nível excelente, né? O Romita, ele traz o estilo noventista consolidado, né? Que fez dele o desenhista principal de diversos títulos, né? Importantes, como o Demolidor, os X-Men, o Justiceiro. Né? Inclusive a qualidade da arte dessa edição ela é comparável, com perdão da heresia, àquela apresentada no Demolidor Homem Sem Medo. O Romita Jr., né, em parceria com o Dan Green, ele faz boas caracterizações, né?
e é bastante fiel ao visual sugerido originalmente pelos criadores dos personagens, mas esse aspecto da fidelidade nas caracterizações, ele não deve ser considerado de todo positivo, né? Pois isso significa manter aparências definidas por Liefelds da vida. Inclusive aquele vício dos inúmeros bolsos e ombreiras, eles estão presentes numa frequência patológica, assim como aquelas armas de design absurdo que parecem alimentadas por alguma força mística. E a gente tem também aquelas aparências bizarras com bolas desenhadas ao redor dos olhos, aqueles cabelos armados, capacetes idiotas, luvas em cores berrantes em personagens sem camisa, tipo sumô. Tudo isso sai da mente do designer Rob Liefeld. O Romita faz uso de muitos ângulos retos, né, e achuras aplicadas em um estilo pouco acadêmico, mas que funciona muito bem de maneira geral, né? Nessa época o estilo dele ainda não tinha descambado para o polígono maníaco, como diz o nosso amigo Tarsis Pinheiro, né? Mas já haviam sinais indeléveis disso. Na minha opinião, um trabalho que agrega muito valor a essa arte da minissérie é o do colorista Brad Van Cata, né? Que ele utiliza muito bem a aplicação de cores sólidas com auxílio pontual de recursos digitais. As cores elas são vivas, variadas e elas combinam perfeitamente com a arte do Romita, né? Nos lembrando de como era bom o tempo em que as histórias eram coloridas por mãos humanas. Sendo assim, guys, a minha nota para essa edição é um 5,5. Chato pra caralho! Apesar dos aspectos técnicos que eu apontei alavancarem e muito a nota dessa edição, a constante quebra do ritmo e os diálogos paupérrimos fazem com que essa HQ fique no rol dos esquecíveis. Cabe mencionar que esse é o melhor roteiro do Nicieza, na minha opinião. Contudo, para que esse cara seja um escritor ruim, ele tem que melhorar muito. Antes de encerrar, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e falar um pouco sobre o Cable e sobre o porquê eu acho esse personagem uma bosta. Conceitualmente, o personagem ele tinha potencial para galgar tanta fama quanto o Justiceiro na Marvel ou até mesmo o Lobo na DC. O problema todo foi ter sido criado por um débil mental e a maneira como ele foi abordado editorialmente. O que eu quero dizer com isso? Que o personagem sempre foi inserido em contextos inadequados, né, que conflitavam diretamente com a natureza dele. O Cable é egoísta e introspectivo, portanto você nunca escolheria para liderar um grupo. Além disso, ele tem a empatia de um caramujo. Perceba que toda a interação humana protagonizada por ele é repleta de chavões e frases de efeito, numa tentativa constante de tentar fazer o personagem parecer durão. Esse esforço ele é completamente desperdiçado pela política de narrativa visual softcore da Marvel, que mostra zero violência gráfica. Tava ruim. Agora parece que piorou. Você quer foder um personagem de vez? Dê a ele enormes músculos, um cérebro pequeno, um monte de armas que não existem na realidade e um grande poder psiônico que é castrado por uma desculpa esfarrapada de um vírus tecno-orgânico, que no final serve apenas para causar efeito estético e justificar todo o arsenal bélico. Falando em arsenal, permitam-me o gancho para fazer uma observação. Por que não usam armas comuns no personagem? Se essas malditas aberrações de ficção científica e formatos idiotas que o Cable carrega existem mesmo no universo 616, qual o impeditivo delas serem usadas pelo Justiceiro, pelo vilão mercenário ou ainda serem compradas em grande quantidade pelo Rei do Crime? Nessa observação eu incluo o Bishop dos X-Men também. A galera aceita de boa essas paradas por se tratarem de personagens do futuro, como se fosse só... eu vou ali tomar um cafezinho no ano 3000 e voltar com um container de armas. E como eu não tenho fonte de renda por ser aventureiro profissional, eu vou pagar a porra toda com o meu cu. Oh my God. Agora você pega todo esse conjunto de fatores que poderiam resultar em carnificinas incríveis em intermináveis páginas de HQ e retorne nada para os leitores. É óbvio que haverá uma enorme decepção com o tal exército de um homem só que acaba reduzindo a bravatas idiota e cenas de ação com censura pré-escolar. Quando a galera vê a imagem do Cable, ela espera uma contundência de Juiz Dredd, pilhas de corpos dignas do Lobo Solitário e uma motivação de Frank Castle, com o prazer sádico e o código de honra do último Kizarniano. Querem piorar um pouquinho? Adiciona a essa cocção demoníaca diálogos de Fabian Nicieza com roteiros e desenhos de Rob Liefeld. I rest my case. Eu também. As perguntas de $1 milhão que nos restam é:
qual é o grande clássico da Marvel protagonizado pelo Cable? E qual o grande acontecimento da mitologia da editora em que Nathan Dayspring Summers foi realmente imprescindível? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like. Diz aí nos comentários o que você acha de Cable Sangue Metal. Se você não é inscrito, se inscreve aí. Mais vídeos como esses virão. Um grande abraço e até a próxima. That's all, fucks.